Começa agora mais um episódio do Uma Puxa Outra e hoje estamos recebendo aqui a Tati Bartolotto, esperada nesse programa. Ela era para vir no Dia das Mães, né? Teve um imprevisto, mas agora está aqui conosco. Deus quiser. Tati, seja bem-vinda a Uma Puxa Outra. Muito obrigada. Solta o verbo, fala o que quiser. Aqui a gente não é CNPJ, aqui a gente é totalmente CPF. Mulheres então abre o coração. Eu amo isso. Muito obrigada pelo convite. Vai ser sucesso esse programa, né, gente? Então vamos começar, porque a gente fala bastante. E tem bastante tema legal hoje. Já ouviu falar em divórcio do sono? Dormir separado pode ser bom para a saúde mental do casal. Distúrbios do sono são comuns e, segundo especialistas, uma boa noite de descanso pode fazer melhor a um relacionamento do que dormir na mesma cama. Vivi, o que você pensa sobre isso? Eu tenho que defender que essa tese realmente é uma verdade. Primeiro porque a gente precisa dormir aí minimamente de 8 a 7 horas por noite. E se um casamento vai te tirar isso, acredito que até para o bem do casamento, ou você vai tratar o seu problema de distúrbio do sono, que eu acredito que seja o primeiro pilar, e se for necessário, no momento, vamos dormir separados até que resolva, ou que você tenha consciência de deixar outra pessoa dormir primeiro, para depois você tentar ter o seu sono, caso você ronque, caso você tenha insônia. Tem que ter isso. Sim. Quando eu era casada, realmente, meu ex-marido, ele roncava bastante, e ele tinha esse carinho aí de vai dormir primeiro, pega no seu sono, para depois ele poder dormir. Achava até fofo isso. O programa não começou, mas eu já vou comentar ele, porque isso veio na minha cabeça, eu sou assim, gente. E homem tem, né, umas emoções noturnas, assim, e eles acham que você tem que acordar, né, no meio do caminho. E às vezes você tá muito cansada, né? Como é que vocês encaram isso bem? Pode me acordar. Tranquilo, pode te acordar. Eu acordo também. Eu ia falar, eu acho que eu sou homem, então, na relação porque eu acordo também. Acordo, distúrbios na noite. Mas eu oposto total da Vivi, eu gosto de dormir agarrada, amassada, junto, quanto mais junto, melhor. Mas se os dois dormirem, o ronco não sei porque trabalhar. Na hora que eu tô dormindo, né? Então não tô Mas escutando. E se ele dormir primeiro e começar a roncar, você consegue dormir com o ronco do outro? Nunca aconteceu. Então, eu acho que... Porque o ronco, ele é um barulho incômodo. O problema é esse. Porque ele tem um fluxo, então você já sabe quando ele vai vir. E aquilo já vai te deixando o coração apertado. Gera ansiedade, né? Gera insônia, gera estresse. Mas eu acho pode que destruir a vida de uma pessoa. Eu tenho amigos que são casados há muito tempo e eles dormem em quartos separados e tudo bem, né? Então, assim, acho que depende muito da pessoa mesmo, né? Vamos deixar a cozinha falar, gente? Claro. Eu acho super saudável. Cada um tem um pouco de liberdade de escolha. Então, se vai atrapalhar o outro, eu concordo plenamente com você. Então, assim, deixa o outro lá dormir, descansar. E assim, depois você chega e dorme. Eu não tenho essa coisa de dormir junto. Eu sim, sei que faz muito bem pra relação, mas eu acho que cada um tem um jeito, né? Eu gosto sim de dormir junto, mas meu marido não gosta. E tá tudo bem, eu entendo. Então eu aprendi a desacostumar com isso. E tá tudo bem, né? Eu acho que o divórcio do sono não é o fim do amor, né? Não. Acho que é muito pelo contrário. Acho que são pessoas que estão procurando paz em momentos distintos. Eu tenho a premissa dentro de casa que, assim, ir pra cama, nós vamos juntos. Eu acho que é uma parte que até o pessoal do escritório fala, nossa, Ju, quando é que você tá em casa? Então, existem algumas coisas que eu priorizo e ir deitar juntos é uma delas. Mas, assim, Davi não encosta em mim. Totalmente ao contrário de você, assim, cada um, a nossa cama é a maior do mundo, e aí tá eu aqui, ele aqui, tá tudo bem, a gente pode até se encontrar em algum momento ali durante a noite. Em algum momento ele pode passar um dedinho assim. Isso. Assim, dormir assim no braço. Muito, adoro isso. Não. Acho Mas que não tive muito isso no casamento. Pode ser Meu por marido isso. também não gostava de dormir junto. Pode ser por isso, a pessoa você não pode se mexer na noite, porque vai... Eu adoro. Esquenta, né? Uma delícia. A gente pode começar. Eu gosto de começar, mas é o que eu falei. Dorme primeiro e depois o outro dorme. Acho que essa é a ideia, quando a pessoa ronca. Mas também, eu acho que dormir juntinho gera, como que é? Serotonina, gera vários hormônios, né, do prazer, aquele da gravidez, que eu esqueci agora o nome. Ocitocina principal, então dá uma sensação de amor muito alto e diminui o estresse. Então é importante, sim, ter o contato
Sim. da pele com Sim, pele. sim. Mas isso não significa que isso não pode gerar o problema caso exista os problemas de sono. Na verdade, assim, teve muito impacto na minha vida essa questão de dormir junto, e aí eu vou explicar o porquê. Eu tenho medo de dormir sozinha até hoje, gente. Juro por Deus. Quando meu marido tá viajando e tal, eu levo meus bichos pro quarto, porque eu não durmo sozinha de jeito nenhum. Liga pra nós, a gente vai dormir com você, pronto. Inclusive, até quando eu fiz intercâmbio, gente, eu dormia com a luz acesa todos os dias. Nossa. Até tá com sono muito pesado. E aí, quando eu me ligava, desligava. Mas muitas vezes dormi com a luz acesa a noite inteira, justamente por não ter o costume de dormir sozinha. E aí, por que eu tenho esse costume de não dormir sozinha? Meu pai roncava muito. Muito, muito assim, de ouvir do outro quarto. E aí, tinham 2 quartos, né, quando eu era criança. Minha mãe colocou ele pra dormir no meu quarto e eu pra dormir com ela. Minha mãe também fazia Aí isso. tem aquele acolhimento, né? Então, na verdade, acho que foi o contrário no início. Minha mãe foi dormir no meu quarto e como eu tinha um sono mais pesado, eu dormia com ele. E aí depois, quando eu comecei a acordar com o ronco, eles trocaram. Então, assim, eu tive uma infância que eu não dormia sozinha. Eu fui, né, brigar ali pelo meu quarto, já quando eu era adolescente, mais mocinha, que aí eu já queria o meu espaço. Mas, assim, foi muito difícil esse processo de dormir sozinha pra mim. Mas o sozinha é ter alguém ali no ambiente. O grudado, eu até gosto, assim, naquele primeiro momento, mas depois esquenta, um braço pesado, assim, não consigo me mexer, vai me dando um negócio. Dói o pescoço. E eu gosto Não de poder dormir se mexer. coberta, assim, inclusive os membros cobertos. Então, se eu tô abraçando o travesseiro, eu cubro o braço e o travesseiro. Tem gente que não gosta. E até quando tá frio, eu cubro a orelha, tudo. Então, é mais difícil, né, nesse sentido. O que eu gosto muito de dormir junto, principalmente agora no inverno, que meu pé fica super gelado e meu marido é super quente. Aí você coloca o pé e faz shhh, né? Isso é bom também. Eu até falei esses dias, assim, né, nesse tempo mais friozinho, né, até gostoso, né, falar, dá pra ficar até um pouquinho mais, porque quando eu vou deitar, eu falo assim, 5 minutinhos. Aí fico lá 5 minutinhos, 1, 2, 3, 4, 5 e saio já. Tipo, pra mim já é o suficiente. Aí, quando tá nesse tempo mais ameno, dá pra ficar um pouquinho mais. Né? 10, Porque 10, passa pra 10. 10, porque aí você tá ali compartilhando de uma temperatura mais agradável, porque tá mais frio e você precisa se esquentar. E tem um ponto muito importante para quem é mãe, né? Que faz o filho dormir. Isso acontece bastante comigo, eu acho que muitas pessoas devem se identificar. Fazer o filho dormir e estar cansada faz com que você durma junto com o filho. Isso é uma coisa que acontece Isso é fato. frequente comigo. E Poderia com muitas ser. mães também. Eu nunca dormi com, assim, Não. não. E eu nunca Eu lembrei fiz do que você ele, falou eu da nunca sua mãe. eu nunca deixei ele dormir comigo na cama, com a gente na cama. Kelly. Nunca. Ele, desde os 4 meses, ele dorme na caminha dele. Que bom. Sempre Que bom que você ele. conseguiu, porque é Não- tão difícil. e é 4 meses, você imagina, né? Eu lembro que eu mandei uma foto pro meu marido. Eu coloquei ele no berço a primeira vez, 4 meses, ele era desse tamanho, um pacotinho, cobri, ele ficou lá e eu fui pra sala com a babá e ficava lá e eles, meu Deus, Como assim? Independente já. Não nasceu, eu já dormi sozinho, né? Mas isso foi muito válido, Tati, que você falou, porque tudo depende da realidade que você vive naquele momento, né? Porque isso também pode mudar e pode impactar aí pro resto da vida. Então, eu acho que Não, faz sentido. E são várias vertentes, né? Porque eu tenho uma amiga que tá conversando com os pais, os dois estão internados há muito tempo. Então, assim, ela tem noites de sono, e ela é casada e tem filho. Então, ela tem noites de sono que tem uma experiência lá no hospital, e tem, que é super conturbado. E ela fala que, assim, Ju, tudo que eu quero é chegar e dormir, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar atenção para todo o resto das pessoas que estão em casa. Então, as realidades distintas vão moldando também, né? A gente tá falando aqui porque, poxa, acho que impacta, né? Ninguém mais tem filho pequeno. Quantos anos tem seu filho? Eu tenho uma de 6 e uma de 13. Você já tem? A de 6 ainda exige algum ela chora, mas como eu não vou dormir? Ela faz um drama, gente, que assim, corta o coração. Mas tá te E manipulando. ele super entende, graças a Deus. Exato. Então vamos girar o tema aqui, Vamos. gente? A gente já concluiu aqui que que essa questão do sono é muito particular, muito pessoal. Então vamos girar o tema. Depilação a laser versus segurança. Clínica de depilação interditada por irregularidades volta a funcionar sem autorização e é fechada em Cuiabá. Muito se fala dos resultados, mas a segurança é fundamental. Tati, como é que você enxerga no mercado da depilação
essa questão da segurança das máquinas, da qualidade? Eu diria que é o tema mais importante de todo o processo, porque a máquina, ela passa por um processo de qualidade, de manutenção, de saber a procedência do local que ela vai vir. E existem muitas clínicas, né, por aí, e não vamos citar nomes nem lugares, que a procedência dessa máquina já não vem do lugar correto. Então ela é toda modificada. E ninguém vai perceber isso. O cliente não vai perceber, ele vai perceber sim, porque não vai ter o resultado. Isso é muito triste para ele, né? Porque ele não vai lá abrir uma máquina e identificar que as peças não são reais. Ele não entende disso. Sim. Então, assim, é muito importante, eu sempre foco nisso. É muito importante que a máquina venha do lugar certo, que tenha a manutenção certa para dar o resultado certo. Tendo isso em vista, você vai ter o melhor resultado com o seu cliente. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes da gente encerrar o bloco. Aparece muito cliente lá na Santo Laser que vem com problemas de outros lugares, talvez até queimaduras ou até insatisfação. Acontece isso? Sim, acontece. Eu, até em casa, quando eu li a pauta que ia ser falado aqui hoje, eu falei assim, nossa, será que eu conversei com isso, sobre isso com a Marlon? Até porque é um ponto que acontece muito lá. Às vezes eu acho que eu até sou da ouvidoria de outras, né, franquias aí famosas, né? E realmente a gente vira um pouco psicólogo, né? Porque o cliente senta ali com você traumatizado assim muito. E você se sente um pouco psicólogo ali na história e você tem que acolher, você sente que ele realmente sentiu segurança, confiança e te escolheu, mesmo depois de um trauma. Isso é muito complicado, aparece demais, mas muito, assim, todos os dias mesmo, não estou aqui aumentando, acontece queimadura, falta de resultado, enganar o cliente, isso é muito complicado, sabe, porque eles têm ali na cabecinha deles que as 10 sessões vai dar o resultado em qualquer outro lugar lá, que eles vão anterior, né, e aí as 10 sessões nem afinou o pelo, nem falhou, e eles pagaram ali um pacote, né, e é muito caro. Então, assim, eu gosto de entregar isso para o meu cliente, que ele não precisa fazer um pacote. Eu sei que a minha máquina tem a procedência, tem a manutenção, tem o resultado. Então, ele paga como ele se sentir à vontade. Ele não precisa ocupar o espaço do cartão dele. Ele pode pagar a cada sessão. Eu sei que ele vai voltar. Isso é importante, né? Isso é muito interessante. Isso que você falou é muito interessante. E aí, só para concluir, né, esse bloco, da onde eu tirei a pauta? Eu digitei depilação a laser no Google e coloquei em notícias. Todas as notícias eram casos graves. Queimadura. Inclusive esse que eu citei agora. Então, por isso que eu quis trazer ele no programa, porque muito se fala sobre a depilação a laser. A gente entende que o público, ele procura por algo mais barato, né? O preço, hoje em dia, é um fator determinante para a decisão na hora da compra do produto, mas as pessoas têm que se atentar que é questão de saúde. Então, isso é uma coisa que eu queria pontuar aí para fechar o bloco. E a gente volta. Vou só te cortar aqui, Tati, mas a gente já volta nesse tema, que eu já estourei 1 minuto desse bloco. Mas a gente já volta falando um pouquinho mais de depilação a laser e também um pouquinho mais da história da Tati. Fica aqui com a gente. Voltamos com uma puxa a outra. E aí, só para contextualizar aqui a situação, eu reclamei, né, quando eu cheguei até a Tati, eu reclamei muito da depilação a laser, da questão da dor, das outras vezes que eu tinha feito. Falei, nossa, mas dói muito, eu fiquei traumatizada, paguei um pacote e não voltei, porque pra mim, né, eu sei que mulher já é acostumada a ter dor em depilação, mas a dor dos lasers mais antigos, os modelos mais antigos, era muito forte. E aí, fala um pouquinho da nova tecnologia, Tati, e também fala depois de como é que você chegou, né? Da onde surgiu a Santo Laser? Eu conheço a sua história, mas eu acho que todo mundo merecia conhecer, é muito legal. Sim, obrigada. Eu vou falar rapidamente sobre o trauma. É algo muito frequente, que as pessoas, quando chegam lá, elas já chegam com muito medo. E sempre uma história negativa por trás daquele medo. Tanto por ela, em outro lugar, ou pelo tio, ou pelo primo, ou pela amiga que foi queimada. Então, assim, é muito complicado, a gente tem que desenrolar, passar uma confiança, né, acolher e falar assim, olha, confia em mim, vamos lá, vamos fazer um teste? Vou passar a máquina em você? Você vai ver se você sente dor. Isso, eu acho que é um ponto muito importante que eu passo para eles, porque nenhum lugar faz isso.
E assim, eu sei que não dói. Eu sei que eu não tô enganando ninguém. Por que não ir lá passar a máquina, já que ela tá ali, né? Então, assim, isso acolhe, isso dá uma fidelizada também. Desmistifica esse trauma, essa... Mas todo mundo chega como você chegou. Eu lembro quando você me procurou, você falou, Tati, não vou fazer, porque dói. Eu falei, Marla, não dói. Dói em outros lugares, em outras tecnologias. Lá no Santo Laser, a gente atende com Soprano Ice. Soprano Ice é a máquina mais top de linha. Ela vem de Israel. Então, assim, as melhores tecnologias vêm de Israel, né? Então, ela é altamente segura, altamente eficiente, não dói, pode fazer bronzeada, trata foliculite. A gente recebe muitos clientes lá com indicação do dermatologista. Que legal. Olha, meu dermato pediu para eu fazer, mas tem que ser Soprano Ice. Então, isso é um ponto muito, muito legal para mim, né? Porque eu comecei já atendendo com a Soprano, porque quando eu comecei, eu queria a melhor máquina, o melhor resultado. Porque é um procedimento que gera muita insegurança de quem vem. Então, eu já queria entregar o melhor resultado. E volta depois que você faz, porque eu fiz há muitos anos atrás, e depois de algum tempo o pelo voltou a crescer normalmente, lógico, tá mais fino e não sei o que, blá, hoje eu faço depilação com cera, mas essa nova tecnologia, ele elimina o pelo de vez ou volta também normal? Elimina o pelo de vez. Você tem que fazer no protocolo certinho, que são as 10 sessões a cada 30 dias. Lógico, tem pessoas que recebem carga hormonal, né? Estão passando ali num processo de idade. Então, assim, isso vai interferir um pouco. Vai precisar talvez de mais sessões, mas sempre nessa pausa de 30 em 30 dias. Se você fizer esse protocolo certinho, não faltar, o seu pelo vai afinar, falhar, parar. Depois de uns 6, 8 meses, um ano ali, pode aparecer um ou outro, mas assim, não dá nem pra contar. E ele é fininho, clarinho, nem incomoda. Muitas pessoas nem voltam, porque não incomoda, sabe? Aquela perna super peluda, não tem mais nada e fica muito, muito melhor, né? E aí tem uma manutenção, Tati, que tem que todo ano tem que fazer... Então, quem sente incomodado com esses pelinhos mínimos, fininhos e muito clarinhos, que vem depois de um ano e meio, para alguns, outros antes, porque recebem carga hormonal, eles podem sim voltar para fazer uma manutenção de metade do processo, que são 5 sessões ali, são suficientes numa manutenção. Ô, Tati, eu entrei para estatística porque eu fiz a depilação laser bem no início. Uhum. Eu lembro que eu trabalhava em São Paulo e eu comecei meu pacote lá. E aí eu já fui transferida para Baixada Santista de novo. E aí, como era uma rede nacional, eu fui atendida lá, super ok, super tranquilo. Quando eu vim para Santos e fui fazer, gente, eu não tenho problema com dor. As pessoas me conhecem, sabe? Eu não tenho. Sim, não tenho problema nenhum com dor, não vou reclamar de dor. Mas eu mordia a toalha. Nossa, e assim, eu saí extremamente queimada de lá. Eu falei, nunca mais eu volto neste lugar. E gerou marcas marcas pra você? Não ficou marca, porque eu sempre fiz tratamento, sempre gostei de, né? Então, acompanhei, passei creminhos para que não ficassem as marcas. Mas assim, gerou um trauma. Passaram-se anos, tem 2 anos, inclusive, que eu tive coragem de voltar. Porque, por conta dessa questão hormonal, a gente precisa fazer algumas reposições. Sim. E não tinha terminado o pacote. Então, eu já sabia que eu teria que fazer. E aí, eu tive coragem de fazer. Fiz com essa ficou feliz. Máquina. E, de fato, não tem dor. A Marla também faz. Eu não lembro de ter sentido dor, mas voltou a crescer tudo de novo. Assim. Mas foi numa franquia aí? Foi na franquia, uma franquia. Então, esse Isso também já faz tempo, né? E, sei lá, tive filho, não sei o quê, bababá. Eu já tinha filho já quando eu fui fazer. Mas voltou a crescer. Eu fiz também, cresceu de volta e eu não voltaria nunca mais pela franquia dor. Também. Foi franquia. Eu também seguro muito a onda da dor. Mas eu lembro que doeu. Mas agora eu voltei a fazer, vamos ver. Mas eu posso garantir, assim, porque eu cheguei traumatizada e de fato não dói nenhuma região do corpo. Isso é importante a gente salientar. Existem regiões tem lugares mais sensíveis, né? Existem, sim. As pessoas chegam com trauma. Eu super entendo, porque eu também já fui numa franquia há 5 anos atrás, antes de eu começar, e eu sofri exatamente com isso, com o pacote. Tem que fechar o pacote. Fiz 2 sessões, fui queimada. Então, assim, essa empatia eu tenho
Eu super tenho. Não, e assim, E se lógico você que é eu abandonei queimado, o você pacote. não volta, você não pede dinheiro de volta. Você simplesmente fala, não vou lá de novo, mas deve ser um a cada 10, Não, talvez não. até mais, que vai lá e briga, né? Muitas pessoas voltam, porque eu já tive funcionários que vieram de franquias e eles puderam me falar um pouquinho sobre isso. Muitos processos, eles não devolvem o dinheiro, de Aham. fato, porque eles falam que a pessoa assinou ali com uma multa e aí eles obrigam a pessoa a engolir aquela Prejuízo. perda, né? Sim. Que é Nossa, muito aí triste, né, pro cliente, porque não é tão barato. Não né? é barato. E há um barato, tempo atrás né? era mais caro. Ainda Sim. mais caro. Hoje é super acessível, mesmo É. com as sopranuais. Eu faço questão de dar um preço legal para todo mundo conseguir. Tanto para a pessoa ali que tem um salário mínimo, tanto para a pessoa que tem uma condição melhor. Eu não faço essa diferença. Eu dou Tenta possibilidade deixar para todos. acessível de uma maneira, né? Eu acho que o que talvez empate é a velocidade que a pessoa vai conseguir fazer. Talvez se ela tem, né, uma questão financeira, estiver num momento financeiro mais tranquilo, dá para ela fazer tudo junto, e talvez se ela, né, tiver um pouquinho mais Sim. justa ali, ela consegue fazendo aos poucos, mas no final das contas consegue. Consegue, porque eu não faço o pacote. Eu dou a possibilidade da pessoa pagar por sessão. Isso é muito legal. É muito legal. E Tati, autoestima, eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu falava assim, tô pronta para em condições de. Pra É. tudo, pra praia, pra qualquer momento que eu muito. for Sim. fazer, eu estou É libertador. liberdade. É libertador, né? Não é luxo. Não. Não, é É maravilhoso. É assim, é liberdade, precisa. A pessoa precisa. É. Você ir viajar e não precisar levar a lâmina. E é uma cultura do Brasil isso, né? A Sim. depilação. É uma cultura do Brasil. Porque você vai para alguns lugares fora, a cultura da depilação lá não acontece. Eu fui para a Coreia e Ah, Oriente, sim. principalmente. Não é uma cultura de depilação. Inclusive, nós temos o nosso próprio nome, né? Depilação brasileira, né? É verdade, é verdade. Porque é uma Mas coisa- posso falar? É tão bom que é exportado É exportado, internacionalmente. exatamente. Eu concordo com a Vivi, né? A gente sente uma estranheza com pelos, mas assim, pra mim, esteticamente, a ausência deles me agrada. Também me agrada. Muito eu mais gosto do que a muito. presença. Não, né? Isso é uma opinião própria, né, gente? Cada Pessoal. um tem a sua. Cada Mas um tem a sua. particularmente- Então, até só pra contar, assim, até eu tenho um sócio que é da Coreia, né? E a primeira coisa que ele veio pro Legal. Brasil, que ele queria é fazer depilação. Jura? Juro, mesmo na cera, né? Então ele foi fazer depilação porque ele queria experimentar a sensação que era não ter pelos. Gente, que Ah, legal. mas não a sensação Bacana. da dor, né? Do puxar. Não, sensação Sim, de não ter pelos. E é muito caro lá fora. É. E eles já Muito têm menos caro. pelos do que nós, né? Ou não? Tem. Por questões, né, Estéticas, físicas mesmo, né? Genéticas. Genéticas, eles têm menos pelo, não tem um monte de... Os orientais têm mais. tem os menos orientais mesmo. têm menos pelo, né? Sim. Mas ele foi bem Tati, engraçado. pele escura pode fazer. Nessa máquina pode. Todos os Legal. fototipos de pele. Desde o mais branquinho albino até uma pele mais negra, mais escura, um fototipo 6. Isso é muito bacana. Legal. Porque eu recebi muitas pessoas também queimadas, assim, gente, de dar dó. E assim, super traumatizadas também, né? Nossa. E eu nem acredito como elas tiveram a confiança de procurar outro lugar. Porque eu mesma, É verdade. no lugar dela ali, Desistir dessa Aí você jornada. vai pra ficar melhor e fica pior, A né? expressão da E Kelly. uma coisa é o pelo, né? Quando ele é mais claro também. essa tudo bem. máquina, eu tenho a Platinum, que é a preta, e a prata, ambas sopranuais. A preta, Platinum, ela pega pelos mais claros, com menos melanina. É, porque tem uma. Ela avança mais no bulbo do pelo. Então, ali, quando o pelo nasce, ela vai no foco. Então, a Platinum, ela é para isso, menos melanina. Mas as duas dão muito resultado, ambas dão muito resultado. São as melhores, assim, do mundo mesmo. É muito bacana. Que legal que evoluiu, né? E assim, um assunto bem legal também, e bem rápido, é que as mães de crianças autistas, elas estão mandando super bem, porque elas estão levando os filhos para se depilar lá. Tem um alto índice aí de crianças que vão lá. Achei muito interessante até. Pode, tranquilamente? Pode, porque o autista ele não pode pegar uma lâmina, porque ele se automutila. E a mãe leva, e a gente tem todo um aparo
com eles. A gente tem uns brinquedos que eles ficam interagindo. Que É muito legal. legal. E a partir de quantos Nossa, anos? arrepiei. Quantos anos Eu gosto muito uma de falar pessoa sobre pode fazer, uma criança? Uma criança. Menino a partir de 13. Menina menstruou com 10, porque as meninas estão menstruando um pouquinho antes, né? Ela dá 6 meses depois, ela já pode fazer a sua primeira sessão. Acho que eu vou levar o meu filho lá. Leva. Ele tem uma quantidade de pelos, assim, absurda. Mas é absurda mesmo, com 14 anos. E ele vive numa Gillette da vida, assim. Não, ele, leva. E ele até me pediu, mãe, será que eu posso fazer depilação a laser? Eu tenho bastante crianças. Porque é um transtorno, até pro homem, né? Uhum. Que tem muito Bastante. pelo Excesso, né? e tem que ficar toda hora ali tirando. Fora que dá odor também. Tem Isso, outros exatamente. fatores, né? Que Pede bem. Sim, sim. E é pertinho da tua casa, né? Porque a São Laser fica, né? Quem está em Santos fica no canal 6, Pertinho do na Beira-Mar. Ricardo Pinto, então é pertinho da sua casa, pertinho da sua Por casa. favor. Território. Vocês estão convidados, vocês já sabem, vocês ganharam, né? Não, vamos lá, com certeza. Gente, o papo tá bom, mas eu vou puxar o break aqui pra gente voltar com o Puxa do Insta. Fica aqui com a gente que eu vou puxar outra volta já. Voltamos agora com o Puxa do Insta. Psicanalizando diz: não existe bom profissional, péssima pessoa. Se trai em casa, trai no trabalho. Se mente para amigo, derruba colaborador. Péssimo pai, péssimo líder, simples assim. Concorda ou discorda, Juliana Lima? Conta pra gente. Uau, Juliana Lima. Gente, integridade tem botão de liga e desliga? Não. Né? Não, é ilusão você achar que você vai ser ético das 9 às 18. Né? Eu acho que antes do CNPJ nós somos CPF. Né? Então, acho que integridade não é uma coisa que você tem um fator que hoje eu escolhi ser ética ou não. Então, acho que isso vem sim de berço de integridade, de posicionamento. Eu costumo dizer muito, inclusive para os meninos no escritório, a minha profissão, eu sou assessora de investimentos 24 horas por dia. Né? Por quê? Porque na minha profissão especificamente eu preciso ser uma pessoa confiável. Você já pensou? Vocês já me viram em alguma situação que distinguem-se do que de fato eu sou? Então eu acho que é uma construção sim, uma apresentação e um posicionamento que todos devemos ter 24 horas por dia, 24/7. Concordo plenamente. Eu acho que assim, quando a gente fala nessa questão de valores, uma coisa intrínseca, isso daí não tem como a gente mudar. Eu acho que se confunde, por exemplo, né, tem gente que no trabalho é muito ríspida, é mais centrada, não tem muito mimimi, não tem muito nhenhenhé, e as pessoas acho que às vezes confundem isso. Poxa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é brava, e na verdade não é isso. Vou até citar aqui o marido de uma amiga minha, ela vai estar me vendo, ela vai saber que eu tô falando do marido dela. Ele é duas pessoas diferentes. Porque no trabalho, ele é totalmente assim, reto, Focado. pragmático, focado, não tem brincadeirinha. E saiu daquilo, acabou. E eu falo isso porque já tive a oportunidade de trabalhar com ele num projeto. E, gente, naquele momento, naquelas 2 horas de reunião, fechou ali, vamos almoçar junto? Acabou. Então, mas ele não deixou de ser ético. Não, exatamente. Ele não deixou de ter um posicionamento confiável. Ele simplesmente precisa de um posicionamento distinto do que ele às vezes talvez pela seriedade do assunto que ele trata, ou pelo posicionamento mesmo de como ele vai atuar. Muitas pessoas assim que me conhecem sabem que a Juliana é mais fofinha, fala no diminutivo, e muitas das vezes nas minhas reuniões eu não posso falar assim. Sim. E as pessoas até às vezes ficam chocadas, até com os nãos da Juliana, né? Então, acho que isso sim, mas acho que em nenhum momento a gente está falando aqui de ética, né? É só um posicionamento diferente das facetas das personagens, seja como a gente definir, para cada situação, mas ética não liga e desliga. Né, que a gente tá falando, estamos falando do caráter, né? Eu Caráter, a personalidade da pessoa, né? Eu acho que no trabalho você tem que ser mais focado mesmo, você tem que ser mais... E com as pessoas mais próximas você pode se sentir mais aliviado, mas eu acho que a personalidade é o que você falou, né? É ser ético o tempo inteiro. E quando não adianta, né? Não Tem vai sempre... Até porque a máscara vai cair em algum momento. Às vezes, né? Às vezes não, mas enfim, a gente Às vezes espera que ela compra, caia. né? Às vezes compra máscara. Compra outra máscara aí pra meu lugar. Conclui o tema aí pra gente, Tati. Concorda ou discorda? Concluo, assim, concordo,
E acho que tem a ver um pouco com a criação da pessoa. Da onde ela vem, que nem você falou, pai, que passa. Eu acho que, assim, tá muito envolvido também com o que a pessoa viveu lá atrás, na infância, o que ela aprendeu, o que ela colheu. É a construção, né? É a construção, da exatamente. Mas o separar também trabalho e vida social também não é fácil, né? Não. Não é fácil, mas eu concordo. E até tem uma questão, acho que a Vivi já falou bastante sobre esse tema aqui no programa, né? O espelhamento, que a gente aprende através do espelhamento. E muitas vezes a gente tem uma postura ali profissional porque se espelhou em pessoas que tinham aquela determinada postura. E não necessariamente aquilo veio de dentro, né? Veio somente de você. Você teve ali aquele exemplo e você está seguindo aquele exemplo porque você acredita que aquilo é o correto, que aquilo dá certo de alguma maneira. Eu concordo em partes também, porque quando ele fala que a pessoa que trai em casa, trai no trabalho, eu acho que tem contextos diferentes aí na história. Sim. Não dá pra gente ser tão engessado, né? Ou é A ou é B, é uma dicotomia, né? Exatamente. Ela tem uma tendência maior a fazer porque é uma coisa habitual dela. Então, por exemplo, se ela trai, o cara traz a esposa todos os dias, né? Tem uma amante. Pra ele é uma coisa comum. Não é algo que ele vai considerar que é algo errado na vida dele. Então, se ele tiver a oportunidade de trair também alguém do trabalho, talvez ele não vai ter aquela reflexão. Consciência, né? Isso aqui é tão errado que eu não deva fazer. Ele vai fazer porque pode ser uma coisa natural na vida dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações. Sobre isso. Eu sou muito taxativa, porque assim, se a pessoa é capaz de trair a pessoa com quem está dormindo na mesma cama, ela é capaz de qualquer outra coisa. Exatamente. Concordo. Pra mim, assim, não tem como, não. Pra mim, não tem distinção nenhuma. Se a pessoa mentiu pra mim, olhando nos meus olhos e mentiu, ela vai mentir em qualquer circunstância. Porque é comum pra ela, é normal pra ela. Então, ela não vai ver problema nisso. É um valor. E é conveniência, né? Ela pode não fazer naquele momento porque não é conveniente, mas se ela precisar, ela tem total poder de fazer isso. Não, mas ela vai se sentir valorizada. Ela vai se sentir garantida. Eu faço e é normal pra mim. Esse é o problema, acredito. Não normalizar as situações. Não normalizar as situações. Exato. Então, gente, vamos pro caderno de perguntas, que o tema ficou muito tenso, né? Então vamos para o caderno de perguntas. Não vou começar com a Tati, que eu acho que vai ser muito polêmico pra ela. Vou começar com a Kelly, que tá aqui na minha frente. Meu Deus. Qual o maior mito estético que você já acreditou? Que creme vai acabar com celulite. Putz, esse é bom. Podia, né? Acho que as estrias também entram dentro desse pacote. Também. Não vai. E você, Vivi? Eu acho que o creme para as olheiras é uma coisa que realmente não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Melhora em alguns aspectos, mas é complexo. Tati, você? Ai, meu Deus. Teve vários, não. Não, eu acho que assim, eu não quero citar porque o pessoal da estética acaba me seguindo, eu acabo inspirando, e também tem muitas pessoas que me inspiram, né? Mas assim, é um pouco polêmico para eu falar, mas assim, o que eu não acredito, eu não quero ter lá no Santo Laser. Então, procedimentos que geram muito risco e que não tem resultado, não acredito, não ponho. Procedimentos que, por exemplo, puxam um bumbum. Não vou citar o nome de... Ok. Não tem problema, relaxa. Congelamento de áreas, assim, né? Nossa, também eu vou falar isso. Não sei o quê. Criolipólise. Nada contra, tem pessoas que fazem um protocolo ali mais avançado, e assim, não é algo que eu acho que dá resultado. Ai, Tati, mas baseado em quê? Eu já fiz 2 vezes, eu não tive resultado. Prova social. Tudo bem, eu só não quero lá, mas eu não julgo quem faz, entendeu? É polêmico, mas tá tudo bem, entendeu? Mas eu vou endossar o que você vai falar. Fala aí, Ju. Eu também endossaria essa parte, porque por prova social, que nem a Marla falou, água com limão resolvia a vida. Ajuda a acordar. Tomar água com limão, eu acabei. Vou ser magro pro resto da minha vida. E eu vou falar da criolipólise. Eu sei porque eu já fiz, acho que 2 vezes, com aquela promessa de um emagrecimento instantâneo, eu posso dizer, mas numa perda de gordura instantânea. E pra mim, honestamente, nunca deu resultado nenhum. Mas eu já fiz também, mas eu acho que é um combo, né, gente? Ele vai lá, com tira, certeza, e aí come, bebe, uma charuta, mas assim, vai voltar. É um negócio que dói,
né? Na hora você fica Desconfortável, eu diria. desconfortável. E talvez eu tenha caído na promessa, mas como a gente tá falando de mito estético, talvez eu tenha caído nessa promessa do imediato, né? Que o imediato acontece e o imediato não acontece. Não, É nada. uma construção. É uma construção, é você em casa, na sua qualidade de vida ali, exercício físico, dieta, alimentação, enfim. E fazer procedimentos que realmente você tem visto, tem resultados comprovados. Senão, não existe resultado. Não tem como. Sucesso. É. Eu acho que eu vou pular essa pergunta, porque eu acho que todo mundo já respondeu, né? Você prefere dormir agarrada, separada ou sozinha? Que ele já falou Super aqui, agarrada. agarradíssima, né? Eu gosto de começar e, por favor, meu cantinho. Gostava de dormir juntinho, hoje em dia eu já me acostumei, tá tudo bem. Ir junto, mas separados. Tô com a Gostei da Juliana. resposta. E também a maior cama do mundo, porque eu acordo Isso. até com saudade de manhã. Isso. Nossa, faz É tempo que eu não te isso. vejo. É isso. Então vamos, pra fechar o programa, vamos pra última pergunta aqui. Vou começar da Ju. Detalhe num atendimento que faz você nunca mais voltar. Quando eu acho que eles estão me fazendo um favor em me atender. Então, eu gosto, né? A pessoa aparece lá, tem que, por favor, obrigada, pelo amor de Deus, me atende. Eu acho que isso nunca mais eu vou O voltar. meu é a mesma coisa. Eu acho que é a falta de atenção. A pessoa tá totalmente desinteressada e parece que é algo muito pessoal. E parece que você tá incomodando, né? Aquela Exatamente. sensação de que eu estou incomodando, atrapalhando em algum momento, e aí isso me incomoda. Você. Eu prezo um ótimo atendimento. Eu acho que o atendimento começa, a experiência do cliente começa quando você entra no lugar. Se você tem um sorriso, uma atenção, Um cor-de-rosa. um investimento ali no que você está precisando, no que você está com dúvida, pronto. Acabou. Você ganhou o cliente. E aí o resultado ele vai ter em casa. No meu caso, né? Mas assim, eu acho que a experiência do cliente, quando ela não deixa a desejar. Tá. Eu concordo também, acho que o atendimento é o que prioriza. Inclusive, a gente vai ver que a maioria das pessoas são fidelizadas apenas, não é pelo serviço, Sim. é pelo atendimento. Então, eu acredito também que o atendimento é o essencial. É essa a soberba, né? Você chegar numa loja, a pessoa te olhar e não te atender direito. E eu tenho uma amiga que ela arrasou com uma frase. Um dia ela entrou ela era uma mulher muito abastada, tem grana pra caramba, e ela passando numa loja, ela viu uma bolsa de marca, e aí ela entrou na loja pra perguntar, e a mulher, ela tava viajando de tênis, tá? Aí ela chegou dentro da loja, e a mulher falou, não, aquela eu não posso vender e tal, é muito cara. E ela falou, mas é cara pra quem? Pra mim ou pra você? Arrasou, né, gente? Arrasou. Nossa. Nossa, que absurdo. Arrasou. Vou E guardar essa muito frase. inteligente, porque ela teve esse pensamento Nossa. rápido, né? Geralmente, às vezes, a gente pensa Gostei na coisa da depois, né? Quando o coraçãozinho já tá doendo. Vou aproveitar aqui os minutinhos finais para fazer os nossos agradecimentos. Fitofórmula, Espaço Taori, doutora Roseli Andrade, Espaço Umbu, Festa Escovas Guarujá. E também ao nosso cenário aqui, Lupinheira Arquiteta, Casa Rô, Caioa e Digital Impressões. E para finalizar, muito obrigado pra Tati, que demorou, mas chegou, participou. Muito obrigada, eu amei. Eu tava super ansiosa por esse dia aqui. A Marla é verdade, eu tava mesmo. A Marla é uma querida que eu acho que a nossa sintonia encaixou. Muito. E aí depois eu conheci a Ju pelo WhatsApp, olha só, com atendimento, experiência, tudo. Ela me deu uma atenção, gente. Parecia que ela já virou assim minha amiga. De verdade, é engraçado isso, né? Como é isso, é a experiência, é mulheres, é essa troca. Isso me deixa muito, muito feliz, assim, sabe? Muito completa. Muito obrigada. E é uma alegria ter você aqui conosco. Vamos lá na Santo Laser. Se a gente for de verde, gente, vira uma puxa a outra lá, porque é tudo rosinha. Então fica com a gente todos os domingos, uma puxa a outra. Tá aqui com essa alegria, né, gente? Então até o próximo. Tchau, tchau.